começar esse sermão sem antes trazer uma observação. Que nós vivemos em um conflito espiritual. Nós vivemos em uma batalha espiritual. Nós temos que ter consciência que existe uma quadrilha espiritual que guerreia, que batalha contra os princípios do Senhor. Nós temos que entender que nós fazemos menção do nome daquele que vive. Todavia, vamos sofrer represálias, vamos sofrer perseguição, vamos sofrer combates. Mas tem uma notícia boa para você. A palavra diz: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu não posso, em primeiro lugar, não trazer o primeiro princípio desta palavra a respeito daquilo que Deus conserva, daquilo que Deus preserva, daquilo que Deus sela, daquilo que Deus tem selo, que é a sua palavra. A palavra do Senhor, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Abra a Bíblia, irmão. Abra a Bíblia e vamos fazer menção da palavra do Senhor esta noite. Nós vamos ler Bíblia, porque é ela que nos cura, é ela que nos sara, é ela que nos traz o renovo. É a palavra do Senhor. Dois princípios éticos e morais o crente tem que ter. Dois princípios. Primeiro, palavra. Segundo, Espírito. Primeiro, palavra. Segundo, Espírito. Primeiro, palavra. Segundo, Espírito. Sem o Espírito não há vida. Sem a palavra não há renovação. Sem o Espírito não há transformação. Sem a palavra não há renovação. Eu provo dentro da Bíblia, capítulo 37 de Ezequiel. Quando Deus fala com o profeta: poderá estes ossos reviverem? O homem olha pela sua lógica humana e desconfia, porque Deus trabalha no impossível. Deus trabalha naquilo que está morto, daquilo que está parado. Talvez para você os teus propósitos podem estar parados, podem estar mortos, mas Deus, pela sua palavra, dá ordem ao profeta, pois profetiza aos ossos secos. Pois quem vai dar vida é o Espírito, é a palavra e o Espírito, é a palavra e o Espírito, é a palavra e o Espírito. São os dois primeiros princípios do Senhor essa noite. E nós vimos que em Números, capítulo de número 23, versículo 19, a Bíblia, irmão. Confira na Bíblia, porque a igreja de Bereia, ela trabalhava de acordo com Paulo falava, ela ia na Bíblia, era nas Escrituras. Quando as Escrituras estão dizendo esta noite, em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura faria e não faria, falaria e não cumpriria. A promessa de Deus na vida da sua igreja, ela permanece de pé em um nível espiritual, onde Paulo fala nas cartas aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele diz que nós somos abençoados
com todas as bênçãos espirituais. Mas Satanás vai se levantar contra a igreja para tentar bloquear, para tentar prender, para tentar neutralizar, para tentar tirar o foco e a atenção daquilo que Deus proporcionou à sua igreja. Isaías capítulo 55, versículo 11. A Bíblia vai dizer: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia para mim, mas antes fará o que me apraz. Aleluia. E prosperará naquilo para que ela foi enviada. Quando Deus tem um propósito na terra, a sua palavra, ela vai em uma dimensão espiritual, e ela não pode voltar vazia. Mas é necessário que nós nos colocamos dentro da brecha, porque é na brecha que Deus fala com o homem, é na posição que Deus fala com o homem. Jeremias capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Então nós vimos que nesse tempo, nesse período em que Jesus Cristo estava sobre a terra, trabalhando, levando o Evangelho, ele, quando foi batizado no Jordão e foi recebido o ministério que a qual o Espírito otorgou ao seu coração, um dos primeiros níveis espirituais que a qual o Espírito levou, foi para o deserto. Porque no deserto que Deus vai moldar o teu caráter. É no deserto que Deus vai moldar a tua personalidade. Porque foi lá que o Espírito do Senhor levou o Senhor para ter um conflito espiritual com as trevas. E as trevas vai trabalhar, ela vai usar a própria palavra para confundir a mente do Senhor. Mas o Senhor, ele tinha sobre ele o espírito de sabedoria, o espírito de glória, o espírito de majestade, o espírito da glória do Senhor. E quando nós temos sobre o nosso coração o espírito da sabedoria, nós não somos confundidos. Capítulo de número 10 e versículo de número 4 e versículo de número 5 de 2 Coríntios vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo todo pensamento, destruindo toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Não acredite nas mentiras do diabo, não acredite na sua mentira, acredite na palavra, acredite na palavra. Deus, mais poderoso, Senhor, aleluia. Aleluia, oh, aleluia. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo de número 5 e versículo 6. Eu vou começar a palavra agora, irmão. Diz assim a palavra: não te curvarás a eles, nem te servirás, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, nos filhos, aleluia, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Nós vemos dentro das Escrituras que Deus, ele estabelece a sua palavra de gerações, e a Bíblia diz que ele visita a iniquidade dos filhos da terceira e a quarta geração. E a única coisa que quebra o relacionamento do homem a Deus é o pecado. Abra a Bíblia, irmão, Isaías capítulo 59, versículo de número 1 e 2. A Bíblia diz que a iniquidade é o pecado que nos separa de Deus, é o pecado que nos faz bloquear a Deus, é o pecado que nos tira a essência do Espírito, é o pecado
mais separação entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito, mas quando não há pecado, nós temos legalidade contra o inferno, porque Jesus disse para Pedro: Pedro, eu te dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo. Lucas capítulo 10, versículo de número 19. Confira na Bíblia, irmão. A Bíblia diz que quando o Senhor chamou Pedro, ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque Cristo estava se responsabilizando pela igreja. Cristo estava dando à igreja autoridade contra o inferno, contra o poder do diabo, contra o sofisma, contra a mentira, contra o engano. É necessário nós se levantarmos como guerreiros, como valentes, como soldados de batalha de guerra. Deus é Deus de memorial. Êxodo 3, capítulo de número 15. Vamos ler a Bíblia, irmão. Vamos ler a Bíblia. Capítulo 3. Eu só gosto de pregar na Bíblia. Eu não gosto de pregar sem a Bíblia. É a palavra que sara. Capítulo 15 de João, versículo de número 3. A Bíblia diz que Jesus disse para o discípulo: vós já estáis limpo pela minha palavra. Eu não posso pregar sem a palavra, porque é a palavra que sara, é a palavra que cura. A João diz no Evangelho, no capítulo de número 17, versículo de número 17, Jesus disse para os seus discípulos, ele disse: santifica, Senhor, santifica, Senhor, santifica na verdade, porque a tua palavra, ela é a verdade. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 9. Então lhe disse a filha de Faraó, verdade. Vamos ler aqui, glória a Jesus. Êxodo capítulo de número 3, versículo 15. Ouvindo, pois, Faraó este caso, glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 15, 3,15 de Êxodo. Deus disse mais a Moisés: assim tirais aos filhos de Israel o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. O que a palavra está dizendo? Que Deus é Deus de geração, Deus é Deus de genealogia, Deus é Deus de família. Deus, Ele prolonga a sua palavra sobre as famílias, porque é desse rebento que a sua palavra vai nascer. Quando Deus usou Abraão, Ele o justificou através da fé pela obra. Quando Ele deu uma ordem a Abraão e disse: vai ao monte e sacrifica o teu filho, o teu único filho. E Abraão obedeceu a voz do Senhor. Ele foi, colocou seu filho sobre aquele momento, daquela pedra, para sacrificar o seu filho ao Senhor. É óbvio que Deus não ia aceitar o sacrifício humano. Deus estava testando a fé de Abraão, a obediência de Abraão, porque era nele que Deus queria justificar o seu povo, que a qual viria posteriormente, depois de Abraão. Porque Deus é um Deus de genealogia, Deus é um Deus de promessa. É em você que Deus vai entregar a sua promessa. Deuteronômio capítulo de número 28. Abra a Bíblia, irmão.
Abra a Bíblia, Deuteronômio capítulo de número 28. Aramaneva Sebe, Ramacavassu. E será que se ouvides a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E ele vai dizer: bendito serás da cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu ventre. E no versículo 7 o Senhor vai dizer: o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarão contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Essa é a promessa de Deus. Nós temos que tomar posse dessa promessa. Nós não podemos aceitar a enfermidade em nossa vida. Nós não podemos aceitar, em nome de Jesus, todas essas mazelas em nossa vida. Nós temos que guerrear pela palavra, porque a palavra vai dizer em Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, a Bíblia vai dizer: a minha palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, penetra a divisão da alma, do espírito, vai da junta e medula, e é apta para discernir as intenções dos pensamentos e do teu coração. Então, um dos maiores princípios que a qual o inimigo vai encontrar no homem para ter legalidade. Abra a Bíblia, irmão, Isaías capítulo 58. Eu estou pregando Bíblia. Isaías capítulo de número 58. Nós vamos ver como o inimigo trabalha, como o inimigo faz, como o inimigo prende, como o inimigo encontra na vida de um cristão brechas espirituais para trabalhar. Por quê? Que essa mulher estava enferma. Por quê? Que ela andava curvada. E ela estava dentro da sinagoga, ela estava dentro da igreja. Se a Bíblia está dizendo que essas bênçãos te seguirão, as bênçãos do Senhor estão sobre ti, irmão. As bênçãos do Senhor estão sobre ti. Capítulo 51, versículo de número 6. Porventura, olha o que diz a Bíblia, irmão, que coisa maravilhosa. Não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaces o jugo. Veja que este é o princípio que todos nós temos que ter. É você e eu. É você que tem que guerrear pela sua família. É você que tem que guerrear pelo seu filho. É você que tem que colocar o joelho no chão. É você que tem que declarar ao mundo espiritual que caia em nome de Jesus. Primeiro, Satanás trabalha nas ligaduras. Fica com a Bíblia aberta, irmão. Me acompanhe. Por que muitas vezes sou afligido com doenças? Por que muitas vezes eu sou atingido com perturbações, com loucura, com enfermidade na coluna? Por que muitas vezes acontece isso? Temos que fazer uma análise espiritual, uma anamnese espiritual. Quando nós chegamos ao médico, quando nós vamos consultar ao médico, um clínico geral, nós temos um problema no nosso corpo e chegamos lá diante do médico, o profissional, ele vai perguntar, em primeiro lugar, esta doença que você está sentindo, esta dor que você está sentindo, alguém da tua família já sentiu? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Essa é a pergunta do profissional. Se você vem sentindo dor na perna constantemente e não sabe de que forma esta dor surgiu, você bate a chapa, você vai passando os exames, faz exame de sangue, e o especialista não consegue compreender, entender.
Quando eles não descobrem, isso é espiritual. Porque para o profissional entender e compreender aquilo que acontece no nosso corpo, ele faz primeiro uma bateria de exame. Primeiro ele vai fazer um check-up sobre a sua vida. E ele vai perguntar sobre a tua genealogia. Aí você vai dizer: esta dor de cabeça que eu sinto constantemente, a minha mãe morreu dessa dor de cabeça, o meu pai morreu dessa dor de cabeça, o meu tio morreu dessa dor de cabeça. E eles passam remédios porque são especialistas, mas não curam. Porque muitas vezes pode ser uma maldição hereditária que está dentro da linhagem, dentro da família, dentro da árvore genealógica. Aleluia, Deus. E quando isso acontece, veja bem, eu me lembro de Davi. Abra a Bíblia, irmão. Abra a Bíblia. Mateus capítulo de número 1. Mateus capítulo de número 1. Aleluia. Abra a Bíblia, irmão. Abra a Bíblia. Nós vamos ver aqui a geração de Davi, até o versículo de número 6. Nós vamos ver que desde Abraão até Davi, nós vemos toda a sua genealogia de conformidade no Senhor. Não há rompimento, não há fragmento, não há pecado, não há ligadura, não há atadura, não há rachadura sobre a genealogia de Davi. Mas quando chega no versículo de número 6, a Bíblia vai dizer: e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Então nós vemos aqui uma rachadura dentro da linhagem de Davi. Nós vemos aqui um pecado que se instalou dentro da raiz de Davi. Então quando este pecado ele se instala dentro da raiz, dentro da genealogia, porque a nossa família ela é uma árvore genealógica, e a raiz é o DNA da tua família. E quando esta genealogia, alguém, ou um ente querido, ou mesmo você transgride, ou mesmo você comete uma iniquidade ou um pecado, a tua genealogia ela vai sofrer as consequências futuras. A raiz dessa genealogia, a raiz dessa geração, ela é fragmentada, se instala uma raiz de iniquidade. O pecado está lá na raiz, e você não sabe por quê. Existem as maldições hereditárias, e você não sabe por quê. Que existem as enfermidades hereditárias, e você não sabe por quê. Que existe espírito de loucura, que existe espírito de lesbianismo, espírito de aleluia, espírito de homossexualismo, espírito de pedofilia, porque dentro da genealogia foi fragmentada a raiz. Precisava alguém chegar e curar a raiz de Davi. Olhe para cá, irmão. Olhe para cá. Retome a sua atenção agora. Aí vem as maldições sobre a linhagem de Davi. O filho de Davi estupra a sua própria irmã. Aí vem o filho de Davi, gerado de outra mulher, mata o seu irmão. E aí agora a maldição aumenta. Agora Absalão quer usurpar o seu trono. Por quê? Porque se instalou dentro da genealogia de Davi uma raiz de iniquidade, uma raiz de pecado, uma fragmentação. Mas Deus tinha um projeto para Davi. A Bíblia diz que Davi confessa o seu pecado. Esse é um dos pontos cruciais. Quando nós entendemos que um pecado acontece dentro da genealogia, isso significa que quando nós confessamos os nossos pecados, a Bíblia, irmão, 1 João capítulo de número 1, versículo 9. Abra a Bíblia, irmão. 1 João capítulo 1, versículo 9. Jesus,
Primeiro João vai dizer, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda injustiça. A raiz de Davi, a geração de Davi estava fragmentada, porque ele deu legalidade a Satanás através do adultério. E quando nós damos legalidade ao inferno através de um pecado, os demônios da área da prostituição são acionados no mundo espiritual, e eles adentram dentro da árvore genealógica. É por isso que há homossexuais, é por isso que há lésbicas, é por isso que há espírito de loucura. Por quê? Porque esses demônios encontraram legalidade. A porta estava só encostada, a porta está semi-aberta, havia uma brecha, e quando há uma brecha, Satanás entra. Mas Jesus vem nesta noite para fechar a brecha. Jesus vem nesta noite para sarar a tua raiz. Aí lá está João Batista no Jordão. Arrependei-vos, arrependei-vos, para chegar o dia do refrigério. João Batista está batizando no Jordão. João Batista está batizando para a remissão, para arrependimento de pecado. Arrependei-vos, arrependei-vos, esta má geração, arrependei-vos. Quando João Batista levanta a vista, João Batista vê, João Batista para, e João Batista vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi. O que tira o pecado do mundo foi Jesus, quem sarou a geração de Davi. Quando Jesus chega para um princípio. Abra a Bíblia, irmão. Lucas capítulo de número 4. Abra a Bíblia. Nós estamos lendo Bíblia, nós estamos pregando Bíblia. Sem a Bíblia não há como pregar, irmão. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia, abra a Bíblia, abra a Bíblia, irmão. E a igreja de Berém, irmão, ela só aprendia lendo a Bíblia, lendo a palavra. Ela ia pesquisar o que Paulo estava falando. Capítulo de número 4, versículo de número 18. Olha o que diz a palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, que me ungiu para, aleluia, e que me enviou-me para curar os contritos de coração. Versículo 19, para proclamar liberdade aos cativos e restaurar, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos voltar ao versículo 19, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando o homem peca, se estabelece no mundo espiritual uma legalidade, uma ligação, um elo com as trevas. Satanás passa a trabalhar dentro da árvore genealógica. Satanás passa a ter legalidade, direito legal, de prender, de julgar, de subjugar, de enfermar, porque dentro desta árvore genealógica está o pecado, está a iniquidade. E precisamos sarar esta árvore, precisamos sarar esta raiz. Oh, aleluia, glória a Jesus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, eu estou sentindo a graça do Senhor aqui, para a glória do seu nome. Capítulo de número 6 de Lucas, versículo de número 43, vai dizer a Bíblia: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê fruto bom, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se conhecem os figos dos espinheiros, nem vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro
tira o bem e o homem mau do seu mau tesouro, do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Jesus está falando de árvore e seus frutos. Quando existe uma raiz de iniquidade dentro da genealogia, está instalada uma legalidade espiritual. As trevas começam a trabalhar sobre a família. As trevas começam a ter direito legal sobre a família. Mas é necessário Jesus levantar um rebento. É necessário Jesus levantar uma pessoa da família para curar esta raiz. É por isso que nós não entendemos. Os nossos filhos crescem, nós cuidamos com amor, nós colocamos em faculdades, nós criamos com todo amor e carinho, nós damos alimento, educação, mas aí o filho desencaminha. Por quê? Como conhecer? Como entender? Porque dentro da raiz, dentro da árvore genealógica, porque é pelos frutos que você conhece a árvore, é pelos frutos que você conhece a árvore. E você não entende, meu pai bebe, o meu filho bebe, usa droga, se prostitui, porque a raiz da árvore está fragmentada. É necessário nós arrancar esta raiz de pecado dentro da genealogia. Por que um filho nasce homossexual? Por que uma filha nasce lésbica?